história que vocês vão ver agora está escrito em 2 Samuel, capítulo 16. Simei amaldiçoa Davi. O rei Davi estava passando por um local, fugindo, lembra? Ele estava fugindo de Absalão. E por conta disso ele passou num território que era um território de um dos parentes de Saul. Lembra do rei Saul? Ele ainda tinha parentes. E esses parentes odiavam, alguns ainda odiavam Davi. E um chamado Simei, que estava lá em cima, tá vendo ele lá em cima? Ele estava em cima de um monte. Enquanto isso, Davi e seus homens passavam por baixo, ali no vale. E enquanto isso, ele jogava pedras sobre Davi. Sobre Davi, muitas pedras, ó. E não parava de jogar pedra. Toma, Davi, seu maldito, um rei inútil, eu te odeio, saia daqui. Toma, Davi. Enquanto isso, Maldito seja esse rei Davi. um dos soldados importantes, o Abissai, ele fala para Davi: Ei, rei, quem é esse cão morto que está amaldiçoando o seu rei, o meu rei? Eu vou matá-lo. Me dê a ordem e eu o matarei. Só que Davi, Que ele diz absurdo, assim, que absurdo. ele logo responde para Abissai: não, algo muito importante. Deixa-me, rei, deixa-me matá-lo. Não vai deixar, não vou deixar matá-lo não. Porque, Mas, senhor... na verdade, o que acontece? Esse homem, ele pode ser até usado por Deus. Quem sabe ele não está sendo Deus? usado por Deus para falar para mim. Porque pode ser que Deus tenha até mandado ele falar essas coisas para mim. Tantas coisas que eu tenho passado. Talvez o Senhor considere a minha aflição e retribua com o bem toda essa maldição que eu recebo hoje desse homem. Nossa, Oh, Davi, rei. poxa, que palavras interessantes de Davi. Davi continua a sua jornada. Bom dia, crianças. Bom dia! dia, tia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí, o que vocês acharam da história de hoje? Nossa, que história complicada! É uma brigaiada, né? Uma briga danada ela aconteceu nessa história. Nossa, esse Simei era um homem muito nervoso, né? Ele começa a tacar pedra no rei. Já pensou? É a mesma coisa de chegar alguém e começar a tacar pedra no presidente. Não, Todo mundo ia querer cair matando em cima dele, iam prender ele na hora, não iam? mas eu não entendi por que Davi, ele ficou quieto, ele deixou ele continuar atacando pedra. Na verdade, Davi, ele deixou esse homem porque ele entendeu uma coisa muito importante. O que ele entendeu, tio? Ele entendeu que esse homem poderia ser, como ele diz mesmo, né, que ele poderia ser usado por Deus justamente para que todas essas palavras que ele estava falando era a palavra de Deus, né, no sentido de que por conta das suas atitudes que ele teve erradas, do adultério, da traição, e de não orientar os filhos, não aconselhar os filhos, não castigar os filhos na hora certa. Tio, igual ele não castigou o meio-irmão daquela menina que Isso, ele abusou? o Aminon, né? Isso mesmo. Então, aí Davi, ele entende uma coisa muito importante, que ele não está se importando com o reinado, de continuar a ser rei ou não, mas ele quer mesmo que a vontade de Deus seja feita. Se ele deixar de ser rei, na cabeça dele, tudo bem. Mas o importante é que Deus faça justiça e cuide dele. É até a diferença entre ele e o Absalão. Que o Absalão só quer ser rei de qualquer Ele jeito. queria ser rei, tomar posse do reinado de qualquer maneira. E já o Davi não. Para Davi o mais importante era ter a presença de Deus ao lado dele. Ele era mais importante até do que a própria coroa. Que bonito, isso é bonito no Davi, né? Isso é muito bonito no Davi.
Então, mas aí no caso a gente sempre tem que ficar quieto quando alguém fala mal da gente, querer agredir a gente? A gente nunca pode revidar com violência, a gente tem que sempre buscar as autoridades, não é? O tio na escola, os seus pais, não é verdade? Entendi. E tia, o Absalão, ele foi um homem que fez justiça, né? Quando a irmã dele foi abusada, ele fez justiça e o rei não foi? Foi verdade, ele fez justiça, porque o rei não teve atitude naquela época. E naquela época uma pessoa poderia fazer essas coisas, né? Ir lá e matar em nome da pessoa e fazer justiça. Hoje em dia estava não. escrito lá no livro de Levítico que quando uma pessoa matava uma outra, aí existia o vingador. O vingador era um parente próximo, que caso a pessoa tivesse feito algo errado assim, a outra ia fazer justiça. Então eles não estavam contra a lei, né? Na verdade, Ele fez uma coisa certa. E o rei omitiu aquilo e deixou o que o filho fez sem penitência, né? Sem castigar o filho. E outro problema de Absalão foi que ele se dominou pelo pecado, pelo ódio. Então é esse que foi o problema de Absalão. Mas ele só ficou com muito ódio porque o rei não fez justiça. É isso mesmo. Então o rei cometeu um erro muito grande quando ele não fez justiça. E isso gerou esse ódio em Absalão. Ah, entendi. Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, pode ver lá no nosso canal. Se chama assim, Traição Proibida. Foi quando Absalão fez justiça com as próprias mãos, quando o rei Davi não fez. E vocês lembram qual foi a injustiça? Sim, foi quando... Qual é o nome dela mesmo? A Betseba. Quando a Betseba sofreu abuso. Ah, não, a Tamar. A Tamar sofreu abuso do seu meio-irmão. Ele machucou ela. Isso não é justiça. Não pode. Pois é. Então, vocês estão vendo que quantas histórias incríveis e assustadoras a gente pode encontrar na Bíblia? E todas elas aconteceram, são verídicas. E não são muito diferentes do que acontece hoje em dia, não é verdade, crianças? Por isso que é bom a gente estudar e conhecer toda a Bíblia, dando um giro com a gente, tá bom? Continue seguindo o nosso canal. Tchau, criança! Tchau, tia!